meu nome é Fabiano Naspolini de Oliveira e você está ouvindo o podcast Game Design XP, o podcast feito para desenvolvedores que amam projetos de jogos. Esse é o terceiro episódio de 2021 e nós vamos falar hoje sobre como criar uma experiência divertida ao jogador no game design, no projeto de jogos, e trazer alguns princípios, algum entendimento sobre criar essa experiência, a importância disso, trazer umas discussões aí em cima disso. Eu acho que é interessante a gente trazer aqui no podcast e conversar um pouquinho sobre essa parte. Gente, uma coisa que a gente tem que entender assim, ó, que jogo ruim, gente, jogo com uma experiência ruim, ele prejudica as vendas e ele até vende. Só que o cara que compra um jogo ruim e vê que é uma porcaria, que não serve pra muita coisa, ele não compra mais. Ele diz assim, não, aquele jogo lá, Deus o livre que eu queria jogar aquilo lá é muito ruim, por isso, por aquilo outro. Entendeu? Né? Então, o game design, na parte de projeto de jogos, se preocupa muito com essa questão da experiência, muito com essa parte. Né? É uma preocupação exatamente para atender esse problema. Outra coisa também que a gente vê que no início a gente vai fazer muito jogo ruim, tá? E fica tranquilo quanto a isso, porque a gente está aprendendo, entendeu? Falta experiência pra gente, né? Há também o fato assim, ó, que é muito comum a gente quando começa na área de desenvolvimento de jogos, a gente começar a aprender programação, aprende arte, aprende áudio, aprende as partes do desenvolvimento, mas a parte do planejamento, da concepção, dos bons princípios, do game design, do projeto de jogos, basicamente, né? A gente basicamente não foca muito, a gente não aprende, a gente às vezes não sabe nem que existe, tá ligado? Ou muitas vezes sabe, mas acha que é bobagem, não serve pra nada isso aí. É só preencher um documento lá de planejamento, né? E tem gente que acha isso e às vezes é reforçado por isso, porque a gente que ensina errado isso, né? Eu sempre falo para meus alunos, ó, cara, game design tem o planejamento, mas tem também a prototipação, tem a validação, entendeu? E olha, eu vou dizer, boa parte do trabalho de game design é muito mais isso do que propriamente o planejamento em si, é muito mais essa validação, prototipação, do que propriamente a parte do planejamento. Claro que com a experiência que tu vai ganhando, tu já vai sabendo o que funciona e o que não funciona, tu vai ganhando XP para isso, né? Mas o trabalho do game design ele é muito nessa linha, muito do design interativo mesmo. E, cara, assim, ó, é fundamental entender isso porque recomendações negativas do jogo, nota baixa, avaliação ruim, sabe? Te deixa queimado no mercado isso aí, entende? Te prejudica nas vendas. É só tu ir lá na Steam, por exemplo, vamos pegar a plataforma Steam? Vai lá, tu olha, acessa lá a página do jogo, vê um monte de avaliação negativa. Vê um jogo que tá com 60%, por exemplo, de avaliações positivas. Tu vai querer comprar esse jogo? Tu tem certeza que tu vai querer comprar? Sabe? É de se pensar, né? Então, sabe, tem que analisar. Por exemplo, recentemente teve o caso do Cyberpunk 2077, né? Que é um jogo que já estava há anos sendo produzido, mas olha, bota anos nisso, né? E basicamente lançaram meio prematuro e foi um desastre, né? Um desastre, né? Muito cheio de bugs e problemas. Claro que ali tem aquela questão, publisher pressionando o desenvolvedor, né? O jogo era muito maior, muita grana colocada, cara, e aí? Temos que lançar isso aí, filho. Senão eu já botei muito dinheiro nesse negócio, pressão, né? Eu sei que existe uma pressão do desenvolvedor para lançar as coisas o quanto antes, e aí acontece que às vezes dá um tiro no pé, porque basicamente, até onde eu acompanhei já no site da PlayStation, isso foi tirado do ar já, né? É inclusive tão complicado, né? Complicado, é um jogo que... O próprio Duke Nukem Forever foi uma coisa assim, né? Que hyparam pra caramba e no fim depois foi um desastre. O próprio Mineirinho Ultra Adventures, que eu já contei aqui em canal, inclusive, né? Que tem uma avaliação baixíssima, né? Tem uma série de problemas ali. É ruim, né? Porque tu fica taxado depois de alguém que fez jogo ruim, entende? E aí, às vezes, eu vejo muita gente falando assim, mas... Principalmente de desenvolvedores de jogos, eu vejo isso, né? Mas o desenvolvedor teve trabalho, né? Ele teve tanto trabalho pra fazer isso aí. Cara, tem que entender, né? Ele não teve tempo pra fazer aquele jogo ali. Ele foi pressionado. Ok, cara, mas assim, ó, vou te dizer uma coisa. Isso vale pra você que quer ser desenvolvedor de jogos também. Não interessa isso pro teu cliente. O cliente quer resultado, cara. E o resultado que, falando de maneira geral aqui, é uma experiência boa pra ele. Uma experiência divertida, bacana pra ele, tá? É isso que ele quer no final. Ele não tá nem aí pra ti se deu trabalho, se não deu trabalho, se tu passou horas desenvolvendo. Ele não tá nem se importando com isso, entende? A gente tem que procurar um pouco entender isso, que o cliente não tá nem aí pra essa história toda, tá? Porque ele quer no final o resultado. A gente entende como desenvolvedor, porque a gente é desenvolvedor, a gente sabe o trabalho que dá, a gente sabe das limitações, a gente sabe do tempo que precisa pra desenvolver. A gente entende isso. Agora o cliente não, e nem tem a obrigação de entender. Entende? A gente tem que aprender a se colocar no olhar do cliente. E aí, com certeza vai te ajudar muito a entender muita coisa nesse processo aí, tá? Então, assim,
A questão de você criar uma experiência divertida, existem alguns caminhos, né, que você pode traçar. Mas eu diria assim pra vocês que uma parte pequena, mas que é interessante dominar, e aí a experiência também vai te trazer muito isso, e o estudo também, tá? Porque às vezes eu já vi galera falando, eu já vi desenvolvedor falando, cara, que estudar livro de game design, material de game design não serve pra nada, cara. Nossa, isso é de uma leviandade, cara. Meu Deus do céu, assim. Claro, gente, que todo material tu tem que olhar e dizer assim, tá, ok. Por que esse cara tá falando isso? Qual a experiência que ele tem com que tipo de jogo que ele trabalha? Ok, em que mercado que ele tá inserido? Eu, por exemplo, quando leio o Jesse Shell, do Art of Game Design, ou leio o Scott Rogers, do Level Up, eu procuro avaliar o perfil dele. Tá, em que indústria que ele tá inserido? Que experiências que esse cara teve? Entende? Porque daí tu começa a pegar... Em que época que ele escreveu esse livro também? Né? Porque daí eu começo a pegar o contexto e aí pego, tá, isso aqui que ele fala faz sentido. Isso aqui que ele fala não faz. Isso aqui se aplica pra esse caso. Isso aqui não se aplica pra esse caso. Entendeu? Parte de você ter essa interpretação e ter essa reflexão, né? De você usar. Não é que o fato de você ler um livro, você vai dizer que 100% que tá ali eu vou usar e 100% que tá ali serve. Não. Parte de um julgamento seu fazer isso, entende? Agora dizer que não serve pra nada, pera lá, né? Então eu acho que é importante sim você dominar essa parte de boas práticas de game design, tá? Isso por curso, isso por partes de livro, de material, enfim. Eu mesmo tenho um curso ali que é o Game Design Cycle, que dá essas bases, né? Inclusive, trato dessa parte. Então, desde teoria do fluxo, flow, a aprendizagem do jogador, boa progressão, inserir novidades, né? Para o cara se manter interessado, montagem de nível, level design, integração entre mecânicas, a narrativa, né? A própria estética visual e sonora, o emprego das tecnologias, né? Usabilidade, criar um jogo que tenha uma confiabilidade legal, as próprias funcionalidades, né? E o reuso, elegância, emergência, enfim. Uma game feel ótima. Tudo isso aí são princípios que eu diria uma parte menor que você já tem que ter para quando você for fazer o jogo já reduzir riscos, né? Já reduzir erros, certo? Mas a comprovação mesmo de experiência, gente, vou dizer pra... Eu sei que seja um jogo muito manjado, né? Mas a comprovação mesmo de experiência vai se dar na parte maior do trabalho do game designer para construir essa experiência divertida. Que é o quê? Prototipar e validar com usuários. Sabe aquele vai e volta? Implementa, prototipa, testa, vai e volta, corrige. Implementa, prototipa, ciclo, né? Ciclos, por isso que o meu curso é Game Design Cycle até, inclusive, porque a base é essa, ciclos iterativos, ciclos, vai e volta, lapidando, né, até chegar lá no final e ter algo prontinho, e não deixar lá pro final para corrigir depois de tudo pronto, não, vai corrigindo durante o processo para reduzir o custo, né, dessas correções que você tá tendo também, né. E sempre visando o balanceamento, né? O balanceamento do jogo. E aí, sim, gente, quando se trata de balanceamento, é realmente você trabalhar a questão da experiência mesmo, né? É você deixar a experiência equilibrada, divertida pro jogador e que seja justa também. E quando eu falo de balanceamento aqui, gente, eu não tô falando só de dificuldade do jogo. O jogo mais difícil, fácil. Isso é uma forma de balanceamento, mas não é a única, tá? Por exemplo, eu posso balancear a aprendizagem do jogador dentro do game, né? Para não ter sobrecarga de muita informação para ele aprender ali e aí deixar ele muito... Ou então deixar ele meio entediado também, porque tem pouca coisa. A atmosfera que o jogo quer promover. Qual é a atmosfera que eu quero promover no meu jogo? Tá coerente essa atmosfera que eu quero promover? Já pensou um Resident Evil que não gera terror, não gera suspense? Pô, não é Resident Evil, né? Então, sabe? O ritmo de jogo também, né? Porque isso aí, ó, dita gênero. Um jogo de ação tu espera um ritmo mais frenético, só que também tem aquele ponto que tu tem que dar descanso pro jogador também. Então pode deixar o cara com ação, entendeu? Ali o tempo inteiro, entende? E ritmo também se trata também de narrativa também, né? Então, os pulos das viradas, dos twist, né? Basicamente ali, né? Agora fugiu o termo técnico, gente. Meu, deu um brancão aqui. Mas, basicamente, os pontos de virada, né? Agora lembrei o termo. Os pontos de virada mesmo, né? Se acontecem em curto espaço de tempo, você tem um ritmo maior. Se acontecem mais alargados, você tem um ritmo maior. Então, isso determina também. Isso é importante tu ver. De acordo com o gênero de jogo, teu público, tu vai ter um ritmo diferente de jogo pra pensar nisso. Isso aí tu percebe no balanceamento também, né? Outras questões que tu percebe no balanceamento também é questão, por exemplo, de tempo de partida, os recursos do teu jogo, né? A escassez deles, a abundância, as formas justas de conseguir o recurso pelo teu esforço versus o benefício, né? A punição e recompensa, que daí são questões que envolvem economia, né? E aí é muito importante falar pra vocês que economia não é a moedinha virtual do teu jogo lá. Não, cara, você tem lá, por exemplo, o Super Mario, ele tem recursos lá, tem as tartarugas que ele mata, ele tem o cogumelo, tem a estrelinha, no xadrez tu tem os peões, que são recursos do jogo, entende? Não tem essa visão que recurso é dinheiro, ou dinheiro em si, do joguinho que tem dinheiro. Que tem as Hoopers lá do... Sei lá, é Hoopers, né? Não sei agora. Lá do Legend of Zelda, né? Entende? Não é isso.
Esse é o dinheiro explícito, mas tudo que é recurso, que gera escassez, que gera abundância, se cria recurso, né? Enfim, isso tudo faz parte de economia, tá dentro da economia, né? Compra, venda, troca, criação, né? Tudo isso aí faz parte de um ciclo de economia, tá certo? A questão de game feel, tu pode ver também. Se o teu jogo tá tendendo mais para um jogo de sorte, ou para um jogo de habilidade, ou uma mescla disso tudo, tá vendo? Olha quantas questões envolvem o balanceamento, né? Um monte de outras questões também que eu nem citei aqui, né? Por exemplo, o jogo envolve mais habilidade motora, física, ou exige mais mente, mais trabalho mental, entende? Então são questões todas que tu tem que trabalhar pra balancear, porque, e às vezes até equilibrar, né, dependendo do gênero e do público, porque tu, às vezes, botar só mente, tu desgasta o cara. E aí se tu botar só muita habilidade física pro cara, o cara cansa daqui a pouco, e daí ele, pô, dá uma trégua aí, cara, que eu não tô aguentando, entende? Então a gente vê que boa parte do game design é muito isso, esse ciclo interativo para perceber esse balanceamento, perceber essa melhoria mesmo, né? E cara, essa questão do usuário, gente, de botar pra ver se a experiência está sendo divertida é fundamental. Eu vejo às vezes muita gente que negligencia isso, tá? Fica só testando ele mesmo ou com pouquíssimas pessoas. Não, cara, bota outras pessoas pra testar, tá? Tu vai ver que tem muita coisa que a pessoa vai fazer lá que tu não esperava que ele fosse fazer. Eu tenho o exemplo do meu jogo do Born Race, cara. Eu botei pra um colega testar, cara, e ele conseguiu na última parte lá que tem uma corrida chegada ao óvulo, ele conseguiu pausar o jogo de um jeito que ele conseguiu correr mais e chegar primeiro que os NPCs, cara, burlando pelo pause. Ele pausou, travou o jogo, foi por um comando que ele fez, uma sequência de comandos que eu não esperava que fosse fazer. Entende? Como é que eu descobri isso? Com um teste de usuário, não teve outra forma. Pensa isso acontecer no jogo. Ia tornar a experiência interessante? Poderia ser um cheat engraçadão pra botar na internet, mas poderia estragar a minha experiência, né? Entende? O cara dizer, pô, coisa fácil, né? Meu, acabou a graça disso aqui, entende? Então, eu só consegui obter isso porque botei o usuário pra testar. E tem que fazer isso, gente, porque é aí que tu vai começar a perceber coisas que você não perceberia. Porque chega um ponto do jogo que a gente já tá enjoado, a gente já tá viciado, eu costumo dizer isso. A gente já tá viciado no nosso jogo, a gente não muda mais a forma de testar, não tenta coisas diferentes, a gente também já tá cansado um pouco também, sabe? Então, por isso que é importante botar alguém que tá com um frescor novo pra testar. E também, às vezes, evitar o mesmo usuário diversas vezes também. Porque esse usuário também começa a ficar aos poucos viciado também. E ele começa a não fazer mais coisas que sejam interessantes também, tá? Então, isso é fundamental e isso é importante pra te fazer, tá? E também existe uma coisa que muito iniciante também não faz, que na experiência, que é tratar jogo como filho, sabe? Aquele filho que não é passível de crítica, sabe? De questionamento. Não fala mal do meu filhinho. Ai, meu filhinho joga aqui, ó. Nananina, nenê. Daí não... E fica nessa, entende? Cara, tu vai sofrer muita crítica. Eu mesmo recebi cada crítica cruel na época que a gente lançou o jogo, na época do meu estúdio. Ah, eu não vou dar $1 por esse porcaria de jogo aí. Tá ficando louco querendo cobrar $1 por isso? Ou então, esse jogo aí tem um design amador. Coisas de quando eu recebi quando nós iniciamos, sabe? Críticas cruelzíssimas, assim, sabe? Mas a gente pegou aquela ali e pensou, tá... Não, claro que a gente ficou pé da vida, tá? Eu mesmo xingava até não poder mais, resmunguei até não poder mais. Mas é aquela coisa, tá... Vamos tentar fazer melhor isso aqui? Vamos melhorar? É isso, entende? A gente tem que tentar também ver o que dá. Cara, tem um exemplo desse final de 2019 aí, com essa época de pandemia, cara. Não sei se vocês leram matéria até, inclusive, mas é o caso da Niantic do Pokémon GO, né? Alguém joga ainda Pokémon GO? Pois é, eu jogo ainda, tá? Porque uma das atividades físicas que eu gosto de fazer é caminhada, né? Esse ano eu comecei agora com corrida também, né? Ainda tô muito no início, né? Mas caminhada eu sempre já fazia, como atividade física pra mim. E aí o que acontece? Eu jogo Pokémon GO, já aproveito a caminhada pra jogar Pokémon GO. E o que acontece? Teve aquele pico no início do Pokémon GO, todo mundo ficou com aquela febre Pokémon GO, e abaixou a febre, ficou uma galera ainda, mas a Niantic perdeu muito público também, porque foi um jogo meio incompleto, né? Pensa, tu joga um jogo de Pokémon, que basicamente a única coisa que tu sabe fazer é capturar, e ainda capturar só os 150 primeiros. O pessoal fez isso, tem gente que fez isso em um mês. Depois o que tem pra fazer no jogo? Não tem como trocar, não tem como batalhar. A batalha que tem é uma só lá no ginásio. E é isso. Tinha muito o que fazer, entende? O que eles fizeram daí? A Niantic ignorou a galera? Não. Começou a ouvir a galera. Começou a melhorar. Faltava Pokéstop, por exemplo, né? E o que eles fizeram? Deram poder para as pessoas registrarem Pokéstops. Isso já melhorou muito a experiência. Numa cidade pequena como a minha, por exemplo, Araranguá, que tem 70 mil habitantes, cara, não tinha Pokéstop. A única que tinha era na biblioteca municipal, que tu tinha que ir lá pro centro só. E é isso.
Não tinha outro lugar. Hoje tem Pokéstop em tudo que é canto. Entende? Claro que tem um pessoal sem noção que registra umas coisas bem bizarrinhas, né? Tipo assim, tem aqui uma loja de agricultura que tem um trator desenhado. Aí eles foram lá e botaram como obra de arte a foto do trator, entendeu? Mas assim, melhora a experiência de jogo. Já tem mais um Pokéstop lá pra rodar, entende? Não acho dos males o pior, dar esse poder pro jogador. Outra coisa, tem mais missões pra fazer, tem mais metas diárias, tu tem equipe Rocket, tu tem captura, tu tem a troca, tu tem rede à distância agora tem também. Cara, tudo isso vai agregando e muito pra experiência, entre outras coisas, né, que eu não sei nem metade do que tem agora, né. Então, quer dizer, eles procuraram ouvir o usuário e melhoraram esse processo, entende? E na pandemia, cara, eles cresceram muito, lucraram pra caramba. Foi bilhões, assim, ó, de dinheiro que eles ganharam nessa pandemia. Porque eles melhoraram a experiência, eles entenderam o contexto, entenderam a necessidade do usuário, entendeu? É isso que a gente tem que também fazer, pensar, quando a gente for fazer o jogo. O jogo não é pra gente, o jogo é pro jogador. Você tem que ouvir o usuário. É fundamental a gente entender contexto, gente, pra gerar uma diversão. O contexto do público que tá fazendo, do ambiente mesmo que vai acontecer esse jogo. No caso do Pokémon GO, é um jogo que joga em realidade aumentada na rua. Então tu tem que entender, pô, as pessoas estão em pandemia, as pessoas não vão sair de casa assim. Então vamos fazer redes à distância, vamos tornar o raio para te chegar numa Pokéstop maior. Eu, por exemplo, não saio nem de casa se eu quiser para rodar numa Pokéstop aqui, porque tem várias aqui perto, eu rodo de boa. Entende? Vamos dar itens para fazer o cara poder ter a chance de poder fazer uma rede à distância? Vamos, porque daí não aglomera a gente lá no ponto da Pokérede. Entendeu? O contexto, cara. É um jogo para um evento, é um jogo para uma escola, é um party game, é para jogar em casa. Que recurso vai usar esse jogo? É um jogo que treme, usa tela de touch, sabe? Entender o contexto vai ajudar a criar uma diversão e criar uma experiência muito mais imersiva, muito mais interessante. Entende? Tudo isso é um pacote que faz parte da diversão. Tudo isso faz parte do processo. Tem a teoria do fluxo, do flow, já expliquei aqui no canal como é que funciona, né? Desafiabilidade, aprendizado de jogador, tudo isso aí, né? É um conhecimento que faz parte, mas boa parte é isso, gente. É você planejar, prototipar, testar e validar e ficar ida e volta até tu conseguir refinar o ponto de ter uma experiência show para entregar pro teu jogador, pro teu público, né? Não tem coisa melhor, gente, que a gente ver a galera se divertindo com o nosso jogo, ver a galera sorrindo, dizer assim, pô, que massa isso aqui, pô, tá legal, nossa, consegui passar disso aqui, sabe? Ele sentindo, sabe, feliz por superar aquele desafio, né? E é isso que você faz quando tem o jogo ali aplicando com a galera, vendo o que tá acontecendo, sabe? É importante, é fundamental. Então, por isso que eu quis gravar esse podcast aqui, porque mostrar pra vocês a questão do game design mesmo. E quem quer aprender mais, tem lá o e-book Os Segredos dos Projetos de Games Viciantes, que tá lá no fabricadejogos.net, você pode baixar de graça e aprender mais, né? Já começar a dar esse start aí pra iniciar no game design. Inclusive, muitos desses princípios que eu cito pra trabalhar a diversão estão lá nesse e-book, inclusive, tá bom? E você, gente, já fez jogo divertido que fez a galera brilhar os olhos? Já teve a experiência de fazer um jogo ruim também? Como é que foi tudo isso, hein? Conta pra mim nos comentários aí do YouTube, ou então marca a gente no Instagram lá no Fábrica D sem o E-Jogos, pra gente trocar uma ideia, manda uma DM também, enfim, troca uma ideia aí, que eu também quero saber quem tá ouvindo esse podcast, quem tá participando aí, que é sempre legal trocar uma ideia, tá certo, galera? Espero que esse episódio aí te trouxe alguns insights, algumas ideias, e vejo você no próximo episódio do podcast Game Design XP, tá beleza, gente? Um abraço e até mais, tchau!